Na época áurea do PlayStation 2, uma era marcada pela nostalgia e inovação. Os corações dos jogadores vibravam ao som da icônica inicialização do console. Era uma época em que os títulos lendários transcendiam o simples entretenimento, tornando-se experiências memoráveis. Jogos como Final Fantasy X cativavam com narrativas épicas, enquanto GTA San Andreas explorava um vasto mundo aberto repleto de possibilidades. A nostalgia do PlayStation 2 é um tributo aos dias em que Shadow of the Colossus encantava com sua poesia visual e Metal Gear Solid 3, ou simplesmente Snake Eater, estabelecia novos padrões para as narrativas envolventes. Esses momentos, gravados na memória, ecoam como uma celebração da era dourada dos videogames, ou diria, de uma das melhores eras dos videogames. Vamos lá, em primeiro lugar temos aqui Shadow of the Colossus, ou Shadow of the Colossus, depende de cada um. Pontos fortes, esse jogo ele é muito épico, seu estilo de ação e aventura cativou os jogadores com sua atmosfera única e emocional, combinando uma narrativa minimalista com batalhas épicas contra gigantes colossais. Os visuais deslumbrantes e a trilha sonora evocativa foram pontos fortes marcantes desse game. Já nos seus pontos fracos, podemos citar algumas críticas. Mencionamos então os controles, que eram tanto quanto desajeitados, e a queda de desempenho, visto que naquela época, sim, o jogo estava à frente do seu tempo. Tanto que anos depois ele foi lançado remasterizado para o PlayStation 3, para o PlayStation 4 e quiçá logo também pode ser lançado para o PlayStation 5, hein? Mas essas questões foram eclipsadas pela experiência emocional e artística que o jogo proporcionava. O seu ponto nostálgico foi a busca poética para salvar Mono, que permanece gravada na memória, pois os jogadores foram transportados para um mundo misterioso e totalmente melancólico. Acelerando de 0 a 100 bem rápido, temos Need for Speed Carbon. Já os seus pontos fortes, a série Need for Speed atingiu seu auge com o Carbon, sim, oferecendo corridas emocionantes, personalização profunda de carros e uma trama envolvente sobre lealdade e rivalidade. Já nos pontos fracos, podemos citar algumas críticas que apontaram para a falta de inovação em relação aos títulos anteriores, mas a sólida jogabilidade e o sistema de drifting que compensaram muito essa questão. O seu ponto nostálgico, podemos citar a sensação de acelerar pelas ruas urbanas, personalizando carros e competindo em desafios intensos que tornaram Carbon um marco na experiência das corridas. E aí, você concorda com esse game? Para mim, ele simplesmente foi um dos melhores ao lado do Need for Speed Most Wanted. Bem, como citado lá em cima, temos o GTA San Andreas. Seus pontos fortes, esse título da franquia GTA, ele é lembrado por sua vastidão, oferecendo uma narrativa envolvente, ambientada em um mundo aberto totalmente impressionante e a liberdade de exploração e a diversidade de missões que foram incomparáveis. Até hoje ele é visto como um dos maiores queridinhos da série. E aí, o que esperar do GTA 6, hein? Ponto fraco. Algumas críticas apontaram para os controles dos veículos um tanto quanto desafiadores e gráficos datados, mas essas limitações foram também amenizadas pelo vasto mundo e pela sua narrativa muito envolvente. O seu ponto nostálgico se dá na liberdade de roubar carros, explorar cidades fictícias e participar de atividades variadas, capturando a imaginação dos jogadores, tornando então o GTA San Andreas um clássico inesquecível.
o aclamado crítico e controverso Bully. O seu ponto forte nesse título, que foi único da Rockstar Game, mergulha os jogadores em um ambiente escolar, combinando elementos de ação, aventura e comédia. A narrativa é envolvente, intrigante e o humor cativante foram os maiores pontos de destaque do game. Os pontos fracos. Algumas críticas mencionaram os controles menos refinados e desafio ao girar as câmeras, mas o charme e a originalidade do game superaram essas limitações. O seu ponto nostálgico traz a experiência de viver as peripécias de Jimmy Hopkins em uma escola cheia de personalidades marcantes que gerou lembranças duradouras. E aí, como foi a sua experiência com esse game? I'll beat you down to size. Para fechar a lista, temos o amado e controverso PES, antigamente Pro Evolution Soccer 6. Seu ponto forte, esse jogo de simulação de futebol é reverenciado por sua jogabilidade refinada, mecânicas realistas e ampla seleção de times e modos de jogo. A competição acirrada com a série FIFA elevou o gênero. Pontos fracos. Alguns apontam para a falta de licenciamento e de times e jogadores, mas a jogabilidade fluida e variada de opções compensaram essa lacuna. Até hoje, o PES tem esses problemas, não é, galera? O seu ponto nostálgico se dá nas partidas emocionantes, com gols memoráveis, jogabilidade fluida, torneios intensos que tornaram o PES 6 um título venerado entre os fãs de futebol virtual, deixando uma marca sem precedentes na nostalgia gamer. Eto'o, gloriously done. It's the equalizer. Os clássicos do PlayStation 2 aguardam para proporcionar uma jornada que transcende o tempo e deixa a marca eterna no coração dos jogadores. Vai, pegue seu controle, mergulhe nas aventuras e redescubra porque esses jogos são verdadeiros tesouros na história dos videogames. Se é novo, se inscreve no canal e deixa o like, vai? Não custa nada.